Brasil que não acaba mais. E já que eu entrei no assunto futebol, eu vou conversar com o maior especialista em futebol da região Nordeste. Na verdade, é do futebol do mundo inteiro, né? Curiosidade de futebol é com Rafael Luiz Azevedo, mas da região Nordeste ele domina. A gente pode perguntar qualquer coisa, ele tem todos os uniformes, todas as informações. Eu queria conversar um pouco sobre o futebol paraibano, e aí já estou chamando o Rafael. Site verminososporfutebol.com.br. Quem não segue precisa seguir. Bom dia, Rafael. E aí, Marcelo, tudo bem? Como sempre, exagerado, né? Esse negócio de maior conhecedor do futebol nordestino, né? Convenhamos, passa longe. Duvido que alguém conheça mais que o Rafael. Qualquer dia a gente pode fazer um teste aqui, mas duvido. Ele entende muito. Ó, por exemplo, está com a camisa do Peri Lima, que daqui a pouco a gente vai explicar o que é o Peri Lima. Mas antes, Rafael, eu queria te provocar para a gente contar algumas curiosidades, pelo menos dos 3 principais clubes da Paraíba, né? A gente tem, eu estava mostrando o estádio Amigão aqui, que é o estádio que recebe os jogos do 13 e do Campinense. O Campinense tem um estádio também, que eu vou mostrar, né? E o Botafogo da capital. Vamos contar algumas curiosidades, então, para começar? Vamos. Gosto muito da Paraíba, de João Pessoa, inclusive. Cidade muito bonita. Passei férias, assim como tu foi para lá, também já fui passar férias com a minha esposa. A gente saiu de carro aqui de Fortaleza para lá. Aí demos uma passadinha também em Natal para poder conhecer estádios. Então, na realidade, era um turismo para ela e para mim era um turismo de futebol. Como sempre, né? Ela não curte muito, né? Apesar de tocar o Verminoso comigo, na realidade ela não gosta de futebol. Olha só, mas vamos guardar essa informação. Então vamos lá, começando com os times paraibanos. O que você conta? Uma curiosidade de cada, vai. Vamos começar por João Pessoa, porque é uma coisa que é curiosa, né? A Paraíba, ela, diferentemente de muitos estados, por uma questão cultural, política, econômica, há um peso muito equivalente entre a capital e o interior, no caso, o interior sendo Campina Grande. Se você for comparar, fazer parâmetros, talvez Santa Catarina, a gente tem cidades do interior que ela tem um peso econômico tão parecido quanto a capital, Floripa, né? No caso da Paraíba, inclusive, há uma rivalidade grande. As pessoas de uma pessoa acham que a cidade é melhor, as de Campina Grande acham que é melhor, e isso acabou, de certa forma, se refletindo também no futebol. Acaba que é um estado onde os clubes da capital, eles têm, no caso, o clube da capital, né, no caso, o Botafogo, ele acaba tendo um peso muito parecido com os clubes do interior, no caso de Campina Grande. Então, a gente vai falar muito sobre mais ou menos isso, né? Vamos começar, então, por João Pessoa e pelo Botafogo. Uma curiosidade, o Botafogo, né, que tem o mesmo nome do Botafogo do Rio, o escudo é igual. Só que hoje, o escudo, dentro, a estrela era vermelha, mas antes ela já foi branca. Foi nos anos 70 em que o Botafogo decidiu se inspirar na bandeira da Paraíba, onde tem o vermelho, e aí eles pegaram o vermelho e implantaram o vermelho na estrela, de dentro do escudo. Então é por isso que eles acabam sendo chamados de o alvinegro da estrela vermelha, porque na verdade a estrela branca do Botafogo do Rio virou a estrela vermelha no Botafogo da Paraíba. E é legal também, né, que eu fiquei sabendo disso lá, que a torcida fica chamando de Belo, né? Eu falei assim, mas por que Belo? E aí fui pesquisar, e tem uma história de um conselheiro italiano do Botafogo, que ao assistir a um gol, né, um gol maravilhoso marcado pelo Botafogo paraibano, ele gritou no meio da arquibancada com muito entusiasmo, Belo! Né? E os outros torcedores adoraram aquilo e começaram a repetir o Belo, Belo, e o Botafogo da Paraíba acabou virando Belo. Né? É isso. Inclusive, esse apelido, né, rende um nome de loja muito legal, né, que é a Bela Mania. O Botafogo Sim. tem essas duas lojas, uma delas ali na Orla, e aí o nome eu acho legal, né? É um apelido legal e o nome das lojas também legal. Eu vou aqui só fazer uma correção de um absurdo que eu disse, né? Falei do único clube da capital, por isso a gente vai falar agora do segundo clube da capital e pedindo desculpas aos torcedores do Auto Esporte, porque sim, João Pessoa tem um grande clube, quer dizer, um clube médio, pequeno, mais tradicional, que é o Auto Esporte, que é um time que foi fundado por taxistas. Então ele é o segundo clube da capital e dentre aqueles que são ativos ainda hoje, ele é o quarto que tem maior número de títulos. Só atrás, no caso do Botafogo, e também dos 2 de Campina Grande, que a gente vai falar já já. Aí o interessante é que, repara, né, o Marcelo, no escudo, tem dentro do escudo um volante, né, fazendo uma menção aos taxistas que fundaram o clube. Você tem camisa do Auto Esporte também? Que eu sei que você
Você tem quase todas aí. Eu posso até contar já uma história sobre essa viagem, né, esse turismo que eu fui para lá. Infelizmente eu não consegui comprar camisa, mas eu já estou namorando uma camisa dessa temporada, está muito bonita, e eu acho que eu vou comprar pelo site do clube. Inclusive o Auto Esporte tem um site legal e tal, tem também uma loja interessante, e lá tem tanta camisa titular quanto a reserva. Eu gostei, a camisa titular desse ano está bem interessante. Acho que vou comprar. Então vamos lá, Campinense agora então. Pronto, agora a gente se transporta de João Pessoa para Campina Grande, onde Juno é a cidade melhor do que João Pessoa. Né? E aí, no caso lá, tem o Campinense e o 13. Aí é bem interessante essa relação de rivalidade entre eles. Por quê? Porque quem nasce em Campina Grande, né, é campinense. Então, o Campinense utilizou o gentílico de quem nasce na cidade para poder nomear o time. Né? Esse acaba sendo o segundo maior campeão do estado. E eles não usam a camisa 13. Porque o rival é o 13, né? Então eles não podiam ter uma camisa com um número que fizesse referência ao rival. E uma coisa curiosa também é que o mascote do Campinense, né, é uma raposa. E a raposa, ela, no caso, por quê? Porque o 13 é o galo, que o galo é o animal do jogo do bicho, que é o número 13. Então eles escolheram também um mascote que fizesse referência a um animal que na cadeia comeria, no caso, o galo, que é o mascote do outro time, né, do rival, que no caso é o 13. Muito legal. Então uma do 13 agora, vai. Bem, aí no caso do 13, é uma coisa interessante, né? Porque assim, por que 13, né? É porque quando o clube foi fundado, eram 13 fundadores. Então eles aproveitaram e fizeram referência ao número de pessoas que estavam lá e batizaram o nome do time, né? De 13 Futebol Clube. E aí, no caso, uma coisa engraçada. Os torcedores do 13 não dizem que são campinenses, né? Eles inventam que são campino-grandenses. Que é para poder não dizer que eles são campinenses e fazer referência com o time rival. E lá no começo, né, quando o clube foi fundado, se você procurar no Google, você vai ver, é uma camisa bem curiosa, porque o escudo do time era uma bola, um círculo, tipo aquele círculo que tem sinuca, com o 13 no meio. E a camisa deles era uma bola bem grande aqui no peito com o número 13. Então essa era a primeira camisa do 13. Ô, Rafael, eu vou pedir licença para você que eu gravei um videozinho de 1 minuto contando um pouquinho mais de detalhes do 13. Vou rodar agora, né, para ilustrar um pouquinho essa nossa conversa. Vamos ver. O 13 Futebol Clube de Campina Grande é o time com a maior torcida da Paraíba. Liderados por Antônio Fernandes Bioca, 13 homens se reuniram para fundar a agremiação em 7 de setembro de 1925. Bioca foi quem trouxe a primeira bola de futebol para Campina Grande em 1913. A ideia de batizar o time de 13, por serem 13 fundadores, foi de João Casado de Oliveira, na segunda reunião, em 20 de outubro. O primeiro escudo do 13 era mesmo o número 13 dentro de um círculo. O primeiro jogo oficial do 13 aconteceu em 1º de maio de 1926, contra o Palmeiras Esporte Clube de João Pessoa. Vitória do 13 por 1-0. O 13 foi o primeiro time de fora da capital João Pessoa a disputar o Campeonato Paraibano, em 1935. O 13 tem 16 títulos estaduais e a mascote escolhida foi o Galo, que é o 13º grupo de números do jogo do bicho. Os dois principais adversários do 13 são o Campinense, também de Campina Grande, e o Botafogo de João Pessoa. O Botafogo tem um escudo igual ao do Botafogo Carioca, só que com a estrela vermelha. Rafael, já contei um pouquinho da história do 13, né? E quando eu publiquei esse vídeo, nos comentários, muita gente me contou que, na verdade, eles tinham convidado 14 pessoas para essa reunião. Né? E um faltou, por isso é que virou 13. Porque senão chamaria 14. Ainda bem, eu acho que 13 é mais sonoro, né, do que 14. Já pensou? Bom, você quer falar de mais algum time ou eu queria falar dos estádios com você também? Acho que a gente, antes de falar dos estádios, podia só falar do Perilima, né, que acaba sendo um outro clube de Campina Grande, que é um time bem desconhecido, assim, entre quem gosta de futebol diferente, alternativo, acaba sendo um time lembrado, que é um time de Campina Grande. Tu já visitou, né, já foi lá, eu acho que, não sei se pela ESPN ou pela Placar, eu lembro que tu já fez alguma matéria do tipo, conhecer o pessoal por lá. E aí, o que é? Esse time, o Perilima, né? Ele faz ele utiliza as primeiras letras do nome do fundador, que é o Pedro Ribeiro Lima. Ele era um cara doido com futebol, um peladeiro, e ele tem uma fábrica de soldas. Então ele tinha o time lá com os funcionários e ele resolveu profissionalizar esse time. Por quê? Porque o grande sonho dele era ser jogador profissional. Então ele conseguiu se profissionalizar já nos 40 e tantos, caminhando perto dos 50. 51. Com 51 anos, ele se profissionalizou em 99.
Virou um jogador profissional. Muito legal essa história, né? De paixão, de desejo do cara de ser algo que ele não pôde ter a oportunidade, né? Na juventude. E ainda o time jogava a segunda divisão e era um saco de pancadas. Era tipo o Ibis do Campeonato Paraibano. Tanto que ele chegou a jogar até 60 e tantos. E ele, inclusive, ele não saía do time, né? Ele tinha que jogar sempre. Ele era o titular, camisa 10. E jogando mal ou não, ele tinha que continuar no time. E ele, nessa carreira toda dele, de mais de 10 anos jogando pelo Lima, ele só fez um gol. Acho que, se não me engano, foi um gol de pênalti, inclusive. Gol de pênalti em 2007 contra o Campinense, e o goleiro era o Jailson, que depois foi para o Palmeiras. E é um gol esquisito, porque o Jailson não pula assim, meio, vai, faz o gol aí. E obviamente o Lima perdeu de goleada, né? E o curioso, tem muita curiosidade nessa história. Aliás, eu comprei na viagem as sordas, né, que são esses biscoitos feitos de mel de rapadura e especiarias, né, que lembra um pouquinho o pão de mel. Tá aqui, sordas, que em Recife, por exemplo, eu descobri que chama mata-fome. Tá aqui, ó. Eu não sei como é que chama aqui no Ceará. Eu confesso que assim, eu não consumo esse produto aqui, não sei como é que a gente chama aqui. Em 2014, o Pedro Ribeiro, né, o Pedro da Sorda, como ele ficou conhecido, ele entrou para o livro dos recordes por ter disputado uma partida oficial aos 66 anos. Depois, ele tentou, né, em 2017, ampliar esse recorde, porque o Peri Lima, a gente fica sabendo o tempo todo que ele sobe e desce de divisão, né? E aí, Rafael, eu ficava pensando assim, falei, poxa, mas esse time não é tão ruim se ele consegue subir e descer o tempo todo. Mas aí você vai descobrir que teve um período na segunda divisão da Paraíba que eram só 2 times. Isso. Então, o Peri Lima perdia os 2 jogos de goleada e subia. Exatamente. Ele conseguia subir por sorte de uma circunstância em que o estado não tinha tanto clube profissional. E aí ele acabava, se de repente ele estivesse em Pernambuco, ou estivesse, de repente, na Bahia, aí seria mais difícil dele conseguir chegar até a elite. E ele tentou, em 2017, entrar, se inscrever, né, aos 68 anos, e a CBF, ele disse que a CBF não deixou. A CBF disse que não, que no regulamento não tem nada que proibisse ele de jogar. A história é que ele encerrou a carreira aos 68 anos, ele era presidente, técnico às vezes e jogador, era uma loucura. E de fato ele começou jogando com a 10, mas nos últimos tempos ele colocou a número 5. Ele já estava mais recuado, porque ele só andava em campo, né? Dava uma enganada ali. E é uma história maravilhosa mesmo. Essa camisa que eu não lembro qual é o ano, não, mas eu sei que ela é de goleiro, né? Ela é de goleiro, do Peri Lima e tal, uma camisa que é legal porque é difícil de encontrar. Vamos falar dos estádios. Eu fui visitar os 2. O Amigão, né, o governador Hernani Sátiro, em Campo Grande, e o José Almeida Filho, o Almeidão, em João Pessoa. E o que a gente olha, se você entra meio distraído, é que os estádios são iguais, né? São iguais. E tem muita história curiosa em volta disso, né, Rafael? Sim, e tem a ver um pouco com aquele contexto, né, que eu contei no começo da conversa, de uma rivalidade cultural, política, econômica muito grande entre João Pessoa e Campina Grande, quase sem igual em outros estados. Quando decidiu se construir um estádio em João Pessoa, nos anos 70, Campina Grande tinha que ganhar o seu. Não podia, um governador não poderia causar a loucura de construir um estádio só na cidade. Então, o engraçado é que um estádio foi inaugurado num dia, em Campina Grande, e no dia seguinte ele foi inaugurado em João Pessoa. E, de fato, eles são, quem vai pode reparar assim, a distância, estranho, né? São parecidos, mas não, eles são exatamente iguais. No passado, a única diferença que tinha entre um e o outro é porque na fachada tinha um arco. Então o arco de um era para cima e o arco do outro era para baixo, tipo como é no Congresso, né? Então essa era a única diferença entre eles. E o mais doido, inclusive, sim, só um detalhe, tá? Esses arcos eles foram retirados. Então hoje em dia eles são realmente iguais, né? Eles foram tirados na última reforma de 2014, então para poder deixar eles mais iguais ainda. E uma coisa engraçada, Marcelo, é que assim, o primeiro nome do estádio, tu falou, né? O Zé Américo Almeida, né? Que é o Almeidão, que é o estádio de João Pessoa. Esse nome ele homenageia um ex-jogador, ex-presidente do Botafogo e tal. Mas no primeiro ano, esse estádio se chamava Hernani Sátiro. Então, além de inaugurar 2 estádios, um num dia e um no outro, iguais, praticamente iguais, o nome também era igual. E aí, depois do primeiro ano, aí eles resolveram mudar. Aí o estádio da capital de João Pessoa virou o José Américo de Almeida, né? E enquanto que o
no caso o do interior, seguiu com o nome Hernandes Sátiro, com o apelido de Amigão. Amigão, que faz referência ao governador, né? Porque ele era chamado de Amigo Velho. Então aí ficou o estádio Amigão. Que bacana. Então, para terminar a nossa conversa, você falou que fez essa viagem de turismo futebolístico para Paraíba. Eu acabei fazendo também, mas eu não capricho tanto quanto você. Conta mais uma curiosidade para terminar, Rafael. A gente foi, né? Eu, a minha esposa, a Larissa, que toca o Verminose comigo, a gente foi fazer um passeio por João Pessoa, né? Passamos em Natal também. Aí, no caso de João Pessoa, eu queria, obviamente, conhecer os estádios, né? Conhecer os clubes. E aí, um dia, o Auto Sport tinha que estar na lista. Eu fui lá na sede do Auto Sport, bem pequeno, né? Eu tenho um estádiozinho também bem pequeno, eu acho que uma capacidade não deve passar de 1.000 torcedores. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei chateado porque eu fui sozinho, ela não foi comigo. E eu fiquei chateado porque quando eu cheguei lá, estava fechada a lojinha. E aí eu peguei, consegui convencer ela a voltar lá, né? Então, assim, no outro dia das férias, eu voltei com ela e aí, no caso, levei ela. Ela, assim, não seria no segundo dia que eu ia ficar andando sozinho, né? Então, levei ela para poder conhecer a sede do Auto Sport. Eu acho que ela, assim, deve ter ido esperando ver uma grande coisa, né? Uma grandiosidade e tal. E aí, na verdade, a gente chegou num clube muito pequeno. Assim, com todo respeito ao torcedor do Auto Sport que eventualmente venha ver um vídeo desse, acho que talvez seja ofensivo, mas é uma sede pequena, isso aí você precisa reconhecer. E aí, quando a gente chegou, a loja estava aberta, felizmente. Só que a loja, até hoje, quando a minha mulher vai brincar, vai contar histórias de mim, né? O Rafael é muito verminoso e tal. Aí ela lembra o dia que a gente foi visitar o Auto Sport. Porque a gente chegou lá, a loja era muito pequena. É menor que um quarto, já muito pequeno, sabe? E, inclusive, não tinha nenhuma camisa, tinha só umas camisas retrô, eu não pude comprar. Eu queria muito comprar camisa, sair sem comprar e tal. Era uma loja muito pequena. E toda vida ela fala, né? Que ela fica constrangida. Que eu chego, né? Eu sou Rafael, aí fala que é jornalista, que está fazendo um tour, uma visita. E aí, para ela fica na dúvida se as pessoas acham que eu estou sendo irônico, porque eu estou dizendo que estou fazendo questão de, estou muito feliz de estar visitando isso aqui, né? Esse grande espaço. Aí, assim, por trás da loja, as camisas do time estavam lá lavadas, né? Aí estavam lá penduradas no varal, as camisas que eu tinha usado, que iam ser usadas de novo. Então, assim, na verdade, cá para nós, esse é o tipo de passeio que eu gosto. Porque eu fui lá no Botafogo, aí já é um clube como qualquer outro clube de uma cidade grande, uma cidade média, sabe? Que tem aquela sua estrutura de sede, aí tem os campos de treino, tem aqueles jogadores que não dão atenção pra gente. É diferente, por exemplo, de uma viagem, um passeio desse, como você vai para João Pessoa e você consegue conhecer o Auto Sport, ou então o Alecrim, lá em Natal, onde eu também fui muito bem recebido e tal. É muito diferente comparar com uma visita ao ABC. Eu vou ser só mais um que está visitando ali. Então, toda vida eu preciso ser alvo de piada da minha mulher, contando como é que foi a gente passeando no Auto Sport e eu maravilhado porque estava conhecendo a lojinha do time. Não, a gente precisa dizer que nós somos casados com santas, né? Porque, bom, eu ainda uso o Antônio, meu filho, eu falo para minha mulher, mas é o seu filho que está querendo, né? Nosso filho que está querendo. Então, uso ele de desculpa. Aí ela fala, não, então vamos, né? Para agradar o nosso filho, pode. Porque nós fomos, e aí eu vou contar essa história, nós fomos visitar o estádio do Campinense, porque era a única camisa que eu não tinha. Eu já tinha comprado a do Botafogo, tinha comprado a do 13, faltava do Campinense. Aí nós fomos, pegou o endereço, fomos na sede do Campinense, porque a loja oficial ficava lá. Aí chego na loja e agora, né, tá naquela fase de trocar o fornecedor, que você conhece como é. Não tinha uma camisa, zero. Tinha boné, tinha faixa de cabelo. Eu falei, não, eu quero uma camisa. Aí eu fiquei chocado, porque eu falei, não, eu vou sair daqui sem uma camisa. Eu não acreditei, né? Aí o rapaz da loja, o que cuida, não sei se dono, o que ele é ali, ele ficou tão comovido com o meu desespero que ele falou, vou te dar uma dica, ó. Tem uma loja num shopping que fica do outro lado da cidade que comprou tudo que sobrou do antigo fornecedor. Então, lá tem. Aí ele me deu o endereço e falou, bom, vai lá. Eu falei, não, mas eu quero tirar uma foto aqui no estádio com a camisa do Campinense. Ele falou, não, a gente vai ficar até às 6. Vai lá, dá tempo, né? Era 2 da tarde. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei, mas você não quer dar uma ligada lá para ver se tem? Ele falou, ó, ninguém está atendendo, mas vai que tem. Aí, então, a minha mulher estava ali junto, né? Já tinha ido no estádio. Eu falei, amor, vamos até a loja, porque o Antônio queria também. Vamos lá. Pega o carro, 20 e tantos minutos, chega na loja. A loja estava fechada, que era a hora do almoço do atendente.
ficamos meia hora esperando o rapaz voltar. Ó. Aí ele voltou e a gente comprou. Aí tinha todos os modelos, né? Branco, com faixa, do torcedor. Aí eu escolhi, experimentei, comprei e volta meia hora lá no estádio. Aí, tudo bem, né? É um estádio pequeno também, o estádio do Campinense. E aí o rapaz da loja, eu falei, ó, consegui a camisa. Ele ficou tão feliz com que eu de fato tinha feito isso, que ele falou, eu vou te levar, falou, eu e o Antônio, né? Vou levar vocês para verem a taça da Copa Nordeste de 2013. Aí nós entramos numa salinha lá, que não é para torcedor, é uma sala de troféus ali, que eles têm alguns. E aí ele mostrou, né? E aí, nesse momento, Rafael, aí que é uma coisa bacana, ele abriu a vitrine de troféus, pegou e falou, Antônio, né? Segura aí. Meu filho falou, mas pode? Pode, segura aí, tira uma foto. Então nós tiramos a foto, o Antônio segurando o troféu, eu segurando o troféu. Aí foi sensacional a visita, né? O Antônio saiu feliz da vida com a ideia de levantar o troféu, o mais importante da história ali do Campinense. E é uma coisa, para nós que gostamos de futebol, é importante. E aí as santas mulheres entendem isso, né? A importância que isso tem para a gente, né? Quando é numa cidade muito grande, que ela já sabe que o deslocamento vai ser muito grande, aí ela pula fora. Tipo, passeios em São Paulo, ela já não para estádio, ela não topa. Mas numa cidade menor, é mais fácil da gente ir ali e ela encaixar alguma coisa que é de interesse, né, dela e tal. Então, de vez em quando ainda rola. Só que ainda, provavelmente, se a gente tivesse ido na primeira vez no Autosport e eu dissesse pra gente ir de novo, ou ela não ia, ou então ela ia inventar alguma coisa pra gente não ir. E você sabe, né, quando eu tô em Fortaleza, que você me convida e convida o Antônio para assistir um jogo no Castelão, a Maísa pula fora. Fala, não, vão vocês, eu não. Na próxima vinda de vocês, a gente vai levar vocês para ver algum jogo do Ferroviário na Barra do Ceará. Que aí sim é uma experiência bem diferente e legal. Da próxima vez eu vou acertar minha agenda para não errar. Porque eu só vejo o jogo do Fortaleza, eu preciso ver um jogo do Ceará também, né? E do Ferroviário. Agora eu quero ver Ceará e Ferroviário. Rafael, super obrigado pelo papo, sempre uma delícia conversar com você. E a qualquer momento eu te chamo de novo, hein, para a gente falar do futebol. Eu gosto muito de falar do futebol nordestino porque você tem um conhecimento absurdo, mas dá para falar com você do futebol do mundo inteiro. Então, gente, verminososporfutebol.com.br, não deixem de acompanhar, não deixem de seguir. O Rafael faz um trabalho genial, curiosidades futebolísticas é com ele mesmo. Um abraço, Rafael, obrigado. Valeu, obrigado pelo mexão, Marcelo.